falar sobre a onisciência de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por este dia, pelas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela Tua palavra revelada a nós, que nos dá propriedade de sabermos quem o Senhor é. Ministra, Pai, aos nossos corações. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém? Então, amados, vamos lá. Hoje iremos falar sobre a onisciência de Deus. Oni significa todo, tudo, né? E Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda sabedoria, Ele sabe de tudo, né? E aí, nós vamos pensar um pouquinho, em primeiro lugar, a partir do Salmo de Davi, o Salmo 139. Esse salmo que, segundo alguns estudiosos, Davi estava mais uma vez fugindo de inimigos, de pessoas que estavam correndo atrás dele. E o mais fantástico é que o Davi, ele coloca na primeira parte deste salmo, do verso 1 ao verso 6, falando sobre o conhecimento de Deus, a ciência de Deus, a presciência de Deus. Nos versos de 7 a 12, ele fala da onipresença de Deus. Ele fala que Deus está presente em tudo e em todos os lugares. E do 13 ao 18, ele fala que Deus tem todo o poder. Agora, sabe o que é mais interessante? O Davi, ele não era o homem segundo o coração de Deus, só porque ele era um grande adorador, só porque ele se arrependia de tudo que fazia. Davi tinha uma intimidade com Deus tremenda, tanto que ele escreve para a gente a tríade sobre o Deus que tudo é, que tudo faz, que tudo pode, que está em todos os lugares e que tudo sabe, que é exatamente essa tríade da onisciência, onipresença e onipotência. Interessante que há 3.000 anos atrás, Davi já falava sobre isso. E aproximadamente por volta de uns 700 anos, ali por volta do século XVIII, foi então que alguns teólogos, estudando a teologia sistemática, eles firmaram então, dentre outras, essa tríade, quando eles estavam estudando sobre a teontologia, ou seja, o estudo do ser de Deus. Incrível, né? Davi, há tantos anos, um pastorzinho que recebe uma unção para ser rei, um guerreiro, mas ele tinha essa visão dessa tríade de Deus. E então nós vamos falar hoje da primeira parte dessa tríade, o Deus que tudo sabe, a onisciência de Deus. E o Salmo 139, de 1 a 6, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu a conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é maravilhosa demais para mim, tão alta que não a posso atingir. Voltando a lembrar que o Deus que é infinito se apresentou para nós que somos finitos. Então Ele mostra as suas características para que nós tenhamos condições de entendê-lo, de entender quem Ele é, né? E o Davi então fala sobre isso, nós não temos como entendê-lo, a nossa mente não o pode alcançar. Nesse salmo, o Davi declara então que Deus penetra e examina os nossos corações. Ele sabe de tudo, Ele sonda, Ele conhece a nossa rotina. O Davi fala assim, se eu sentar ou se eu levantar, Ele sabe. Deus sabe de tudo mesmo estando longe, não há distância. Deus sabe tudo o que fazemos, quer ser de dia, quer seja de noite. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os nossos caminhos e os nossos desejos e os nossos sonhos. Deus conhece também todas as nossas palavras. Ele diz que a palavra ainda não me chegou à boca, à língua, e o Senhor já a conhece.
Deus nos cerca, nos guarda por trás e por diante, Ele cuida de nós. Esse termo aqui de cercar no hebraico é como se fosse nas guerras, quando eles fazem trincheiras para resguardar o povo. É assim que Deus faz conosco. Deus é sobremodo elevado, infinito. E Davi diz, realmente não dá para atingi-lo, para alcançá-lo. Todo o conhecimento é dele. Daniel 11:32 diz assim, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós tomamos posse de quem Ele é. E Ele nos investe de autoridade e poder. Romanos 11:33-35 diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que depois então fosse recompensado? Nada, nem ninguém. 1 Samuel 2:3 diz assim, não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento. Então, se algo vai sair da nossa boca errado, o Senhor já sabe, porque Ele já pensou. Só que quando a coisa sai de nós, ela contamina. Então, nós precisamos vigiar. Daniel 2:22 diz o seguinte, Ele revela o profundo e oculto. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Olha isso. Ele revela o profundo e o oculto. Que tremendo, que profundo que é. Salmo 139:6 diz, tal ciência é maravilhosa para mim, tão alta que não posso atingir. Hebreus 4:13 diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, porque ele sabe tudo, ele vê tudo, ele percebe tudo. Antes de todas as coisas, ele já sabe de tudo. Ezequiel 11:5 diz, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Tudo, tudo. Interessante quando o Abel entrega a sua oferta e Deus se agrada de Abel e de sua oferta, é porque o Senhor conhecia o coração de Abel. Ao mesmo passo que Ele não se agrada de Caim e de sua oferta. Porque o Senhor conhece a gente, Ele conhece tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos. Bom, Oséias 7:2 diz assim, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Nós podemos esconder de tudo e de todos, mas de Deus nunca podemos esconder. Hebreus 4:13 ele diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Que dá até um frio na espinha, né? Porque Ele vai tratar conosco sobre tudo, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Salmo 139, no finalzinho do Salmo 17 e 18, Davi diz assim, e quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se eu os contasse, seria um número maior do que o grão de areia. O pensamento que Deus tem sobre mim e sobre você. Agora, olha que interessante, Atos 15:18 diz assim, diz o Senhor
que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Como nós vimos, do início ao fim, o Alfa e o Ômega sabe de todas as coisas, detém o conhecimento de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 16, nos conta a história de Agar. Agar, aquela escrava egípcia que quando o Abraão e a Sara subiram do Egito, a levaram com eles. Como Sara não conseguia engravidar, Deus tinha dado a promessa de que o filho de Abraão viria dele, mas não tinha falado que era dele com a Sara, então a gente pode aproveitar essa oportunidade. A Sara propôs: vamos colocar Agar então para ser mulher no meu lugar, já que ela é minha escrava, o filho dela será meu filho. E assim Agar se deita com Abraão, engravida, e começa a desdenhar de Sara. A Sara, muito irritada, fala para Abraão que está sendo desdenhada, e aí então Abraão fala: pode fazer o que você quiser. E a Sara humilha a Agar, e a Agar então foge e vai para o deserto. Quando a Agar estava no deserto, olha que interessante. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo do Senhor está perguntando. Quando na Bíblia aparece o anjo do Senhor, com letra maiúscula, nós sabemos que está falando de uma teofania de Deus, é o próprio Deus quem está ali. E assim, olha que interessante, o anjo fala: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ou seja, Deus sabia exatamente quem ela era e para onde ela estava indo, e de quem ela era serva. Mas o que quando Deus fez essa pergunta, queria que ela respondesse, né? E olha qual foi a resposta dela: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Mas não disse por quê. Ela não disse que ficou caçoando dela, zombando dela. Então, o anjo do Senhor, a teofania do próprio Deus, diz para ela então: volta, humilha-te diante da tua senhora, porque este filho, ele será um grande homem, será como um touro. Ele terá 12 filhos que serão 12 príncipes. E assim Agar fez. Deus sabe tudo sobre nós, mas tem hora que Ele vai dar para nós a chance de conversarmos com Ele, de nos arrependermos, de colocarmos as nossas necessidades diante dEle. Ele fez a mesma coisa com Caim. Depois que o Caim matou Abel, o Senhor chega para ele e diz: onde está o teu irmão? Deus estava falando para ele: eu sei o que você fez e eu sei aonde ele está, mas eu queria que você confessasse. Ah, Senhor, eu não aguentei, não dei conta de tanta inveja, de tanto orgulho e eu matei. Mas não. A resposta de Caim para o Senhor é: acaso sou eu guardador do meu irmão? O Senhor vai nos dar chances, muitas vezes, de nos arrependermos, de mudarmos de caminho, de repensarmos por onde estamos andando. Ele sabe tudo. Ele sabe aonde nós estamos, o que nós pensamos, aonde nós vamos, o que nós queremos, com quem nós andamos. Ele sabe tudo. E Jó, depois de passar toda aquela história tão triste, de tantas perdas, ele vira e fala, porém, lá em Jó 23:10, porém, ele, Deus, sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Jó declara que está sendo provado pelo Senhor. E o Senhor o prova para purificá-lo como faz com o ouro, assim como faz comigo e com você. Interessante que em vários momentos na Bíblia nós vamos ver alusões de metáforas que o Senhor usa para nós entendermos que Ele nos trata como esses objetos ou coisas. Por exemplo, a ovelha que tem que ser tosquiada, que tem que se tirar os rabichozinhos, né? As ovelhinhas cheias de carrapicho precisam ser tiradas. A prata precisa ser
purificada. O ouro, como Jó falou, tem que ser depurado. Os odres têm de ser restaurados. Então, o Senhor usa essas metáforas porque Ele quer nos purificar, Ele quer nos fazer melhor. Ele sabe o que precisa fazer para que nós estejamos melhores e maiores diante dEle, para a obra dEle. No Salmo 103, verso 14, diz assim: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Ele sabe porque Ele nos fez e Ele sabe exatamente do que nós somos formados. No Salmo 139, em Isaías 11, 1 e 2, isso aqui é incrível porque o Senhor está falando de Jesus, pré-anunciando Jesus, Isaías, né? E ele diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que interessante, Isaías é tido como o profeta messiânico mais consistente, mais próprio. E alguns teólogos até dizem que se você perder a Bíblia inteira e ficar com o livro de Isaías, que por acaso tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros, você é capaz de se apropriar de quem é o Senhor, porque ele fala de como Jesus nasceria, como seria o ministério de Jesus, ele fala de como o Senhor Jesus sofreria, como ele morreria, como ele ressuscitaria e como ele voltaria. Ele fala tudo. E aqui então ele anuncia Jesus dizendo assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele 7 espíritos. Olha que interessante. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento do Senhor e o Espírito de temor. 7 espíritos sobre o Senhor. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E agora, vamos pensar um pouquinho na onisciência à luz da ciência. O que a ciência fala sobre isso? Interessante que o Louis Pasteur ele diz o seguinte: se você estuda pouca ciência, você não vai crer em Deus e pode querer entrar em embate com Ele. Mas se você estudar muita ciência, você vai entender que tem uma mente criadora, uma mente magnífica por trás da criação do mundo. A teoria do Big Bang não conserta, não cria, não elabora. Quantos detalhes nós temos no nosso corpo humano que a ciência jamais foi capaz de desvendar. E assim, a gente pode pensar um pouquinho no tamanho do pensamento, do saber de Deus, da consciência de Deus. Olha que tremendo. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. Por que Deus sabe exatamente como nós somos e o que pensamos? Porque foi Ele quem nos fez. E no Salmo 139 ele diz: Senhor, Tu me formaste e me conheces. Tem até uma historinha que eu gosto muito do Max Lucado, que essa história se chama Você é Especial. Ele conta a história de um chulinguinho da cidade dos chulingos que não gostava de receber bolas prateadas. Recebia bolas prateadas quem não tinha talentos, dons, habilidades, expertises e por vez ou outra acabava fazendo coisas erradas, desinteressantes, e as pessoas riam, gozavam e colavam bolas prateadas. O Max, coitado, tinha muitas bolas prateadas, mas ele não queria nem bolas prateadas e nem estrelas douradas, que era o que as pessoas davam para quem fazia boas coisas, quem fosse bons artistas. Mas um dia o Max se encontra com uma menina chamada Lúcia e ela não tinha nenhuma bola prateada e nem uma estrela dourada. E o Max pergunta para ela: oi, como que você não tem? E ela disse: tá vendo aquela casinha lá em cima do morro? Vá lá e você vai descobrir por que é que eu não tenho e você também pode ficar sem. E o Max pensou e resolveu ir. E subiu o morro, e quando ele chegou lá era uma casa muito grande. E ele, um chulinguinho, um boneco de madeira, entra nessa casa. E na hora que ele entra, ele vê que a casa era muito grande. A escrivaninha era gigantesca. E na hora que ele abre a porta e entra pé por pé, ele escuta assim:
Max? E ele, assustado, diz, oi? E um homem bem grande, bem lindo, o pega e o coloca sentado em cima da mesinha e fala, oi Max, tudo bem? E ele, sim, tudo. E ele, quantas bolas prateadas, hein? Pois é, mas eu não quero essas bolas prateadas. O que eu faço para me livrar delas? E aí ele olhou para ela e disse, para o Max e disse, você é especial. E ele, ei, mas espera aí, como é que você sabe o meu nome? Porque fui eu quem fez você. E assim, o Max se encanta com aquele carpinteiro, aquele homem maravilhoso que o fez, tão cheio de ternura, de amor, de cuidado. E aí ele começa a falar para o Max, você é único, eu te fiz de uma forma sobremaneira tremenda, você é maravilhoso. Eu desenhei o seu nariz, desenhei os seus ouvidos, desenhei todo o seu corpo. E você é especial. Venha aqui mais vezes conversar comigo, venha me conhecer mais. E assim, o Max diz, tudo bem. E ele desce da mesinha e vai indo para casa, voltando para casa. Quando ele sai da casa do carpinteiro, ele pensa com ele mesmo, aquele homem gostou de mim e disse que eu sou especial. E eu acho que eu sou mesmo. E uma bolinha prateada cai. É simplesmente fantástico. Ninguém pode nos rotular. Ninguém pode dizer o que somos, o que temos de fazer, a não ser o nosso Deus. Porque é Ele quem nos conhece, Ele quem nos fez. Assim, amados, o Senhor conhece todos os pensamentos. E se nós somos 7 bilhões de pessoas, e se cada pessoa pensa em média 30 mil pensamentos por dia seria 210 bilhões de pensamentos. Mas o nosso Deus conhece todos, todos. Salmo 139, 4. Ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. Quantas estrelas existem? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, existem 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões de estrelas. Imagina que número é esse? E o que é que o Salmo 147, 4 e 5 diz? Conta o número das estrelas, falando de Deus. Ele conta o número das estrelas e ainda chama todas elas pelo nome. 10 centilhões de estrelas. Grande é o nosso Deus e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Quantos litros de água tem no universo? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles dizem que existe 1 sextilhão, 260 quintilhões de litros d'água no universo. Agora, olha que lindo que Isaías fala no capítulo 40, verso 12. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou quem deu medida ao céu em palmos? Ele mediu o céu a palmos e na concha da sua mão ele mediu os oceanos. Como assim? Esse é o nosso Deus, onisciente, sabe todas as coisas. Jó também diz o seguinte, olha que coisa linda. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daqueles que têm perfeito conhecimento? Como é que as nuvens ficam presas lá no céu? Como que os relâmpagos acontecem? Ele faz tudo, Ele sabe tudo. E eu queria pensar um pouquinho com vocês na vida de Pedro e na relação de Pedro com Jesus. Nós somos parecidos com Pedro. Nós trabalhamos muito aqui na igreja que nós somos improváveis, assim como Pedro era improvável. Um pescador, dono de uma empresa de pesca, um homem chucro, mas um homem muito determinado. Ele precisava ser lapidado. E assim,
a gente vê que no primeiro encontro que ele tem com Jesus, o Senhor fala para ele, joga a rede. E ele fala, mas Senhor, de mar entendo eu, né? Eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Mas o Senhor sabe aonde estão os peixes, porque Ele os cria e Ele os coloca lá, um por um. E assim o Senhor sabia e deu as coordenadas a Pedro, tanto na primeira pesca maravilhosa quanto na segunda pesca maravilhosa. Outra coisa, o Senhor Jesus conversando com Pedro disse assim, Pedro, Satanás requereu a sua alma para te peneirar, mas eu vou interceder por você. Ele sabia de tudo antes que as coisas acontecessem. Depois, ele diz a Pedro assim, quando ele pergunta, os outros estão dizendo o que sobre mim? Ah, o Senhor é o Elias, o Senhor é o João Batista. E aí Jesus vira e fala, e vocês, o que dizem que eu sou, né? E aí todo mundo meio perdido e o Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus fala assim, você está dizendo isso porque o Espírito Santo de Deus te disse. Ou seja, ele não tinha capacidade de ter esse entendimento. Mas olha que interessante, nesse momento, Pedro diz para Jesus que ele, não sei os outros, Senhor, mas eu iria com o Senhor até a morte. Eu morreria pelo Senhor. E o Senhor Jesus olha para ele e diz, Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Preste atenção, o Senhor Jesus disse que ele negaria, diz quantas vezes ele negaria e ainda diz a hora que ele negaria. O Senhor Jesus sabia tudo, sabe tudo. E aí lá em Lucas 22, 61 e 62 diz, depois, né, que ele negou Jesus, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Imagine que o Pedro foi seguindo Jesus de largo, tanto Mateus como João falam isso. Ele já não estava caminhando juntinho com Jesus quando eles desceram do Getsêmani. Ele se aquenta ali na frente de um braseiro e fica escondido, meio camuflado. Os outros discípulos todos já tinham sumido, todos se esconderam, estavam com muito medo. Mas nessa hora que ele nega, Jesus está voltando novamente para o Sinédrio e quando ele está entrando, ele olha para Pedro, como quem diz, lembra? Eu não te falei? E Pedro sai desesperado. Agora, amados, depois que isso acontece, Pedro não se achava mais no direito. Por isso que quando Jesus aparece a Maria Madalena e as outras Marias, ele diz para avisarem aos discípulos e a Pedro que ele queria encontrá-los na Galileia. Imaginem Pedro saindo de Jerusalém e voltando para Galileia, uma média de 150 quilômetros, aproximadamente 5 dias de viagem, pensando nisso. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi condenado e o Pedro não estava lá. O Senhor Jesus carregou a cruz, foi esbordoado, machucado, ferido e o Pedro não estava lá. Quem ajudou a carregar a cruz foi um outro Simão. O Senhor Jesus é crucificado e o Pedro também não estava. O único que aparece é o João. O corpo do Senhor Jesus foi tirado. José de Arimateia e outros homens o tiram e o embalsamam correndo para poder colocar no túmulo. Pedro não sabia nem onde era o túmulo. Ele não estava lá. E quando o Senhor Jesus ressuscita, o Pedro não estava lá. Só quem estava era Maria Madalena. E o Senhor Jesus então fala, vá e avise. Avise aos discípulos e a Pedro. Olha, o Senhor Jesus sabia que ele jamais iria querer voltar. E é interessante que quando eles voltam, os discípulos perguntam, Pedro era o líder, Pedro, o que faremos? E Pedro diz, bom, eu vou pescar. Como quem, eu vou voltar para a minha zona de conforto, para o que eu fazia, porque depois do que eu fiz com o Senhor Jesus, eu não sou mais digno de ser um pescador
de homens como ele me chamou. Mas o que ele não sabia é que o Senhor tinha um propósito na vida dele. E o Senhor conhecia o coração de Pedro. Inclusive, se você observar, o Senhor Jesus falou para Pedro como ele morreria e quando. Ele seria velho e ele morreria crucificado. O Senhor Jesus disse, vão te levar sem você querer. Agora, olha que interessante, quando Pedro foi preso, inclusive ele deu um trabalho para os anjos, porque ele estava dormindo. E o pessoal estava lá na casa de Rode orando. Agora pensa, você vai ser decapitado no outro dia e dorme? Pedro estava dormindo, o anjo, bora Pedro, bora. E o Pedro, para onde? Bora Pedro, foge. Né? E aí as primeiras portas que abrem sozinha começaram lá, né? Foram abrindo todas as cadeias e o Pedro saiu, daí a pouco o anjo falou, agora vai, segue sozinho. O Senhor tudo já tinha falado para Pedro, ele sabia que ele não iria morrer naquele dia, porque o Senhor Jesus disse que ele ia morrer velho, e ele ainda não estava velho. E aí, amados, vem aquele grande momento da cura de Deus. O Senhor Jesus sabia do coração de Pedro, que o Pedro estava destruído. Ele foi provado. O Senhor Jesus disse que intercederia por ele e intercedeu. E aqui então, o Senhor dá a chance para Pedro de ser curado. O Senhor faz isso comigo e faz isso com você, assim como ele fez com Isaías, quando entrou no templo e deu de cara com a glória do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes do céu até a terra enchiam todo o templo. E o Isaías, desesperado, disse, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos. Qual era o problema dele? Lábios impuros? Pra já. O anjo vai lá no braseiro, pega uma brasa viva como uma tenaz e passa nos lábios dele e diz, perdoados estão os teus pecados. E aí o Senhor conclama, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então Isaías pleno responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E a mesma coisa acontece com Pedro. Só que aqui tem um jogo de palavras. O Senhor Jesus ainda precisava mostrar para Pedro quem Jesus era e quem Pedro era. Jesus é o grande tudo e nós somos o grande nada. Mas ele se importa com a gente e ele vai fazer a obra dele aqui no mundo, a partir de mim e de você. Mas o Senhor Jesus só pode fazer tudo na nossa vida se a gente entender que a gente é um grande nada. E aí então tem aquele jogo de palavras, onde o Senhor Jesus pergunta para o Pedro, em grego, sobre o amor ágape, que é o amor perfeito, que é o amor incondicional. E Pedro responde com o amor de amigo, com o amor condicionado, o filéu. E o Senhor Jesus então pergunta, Pedro, você me ama? Você me ágape, me agapa? Amor perfeito, amor incondicional? E o Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Eu te amo, mas não é esse amor assim, né? É uma coisa mais simples, assim, mais básica, né? Mais condicional. E o Senhor Jesus pergunta então pela segunda vez, Pedro, tu me agapas? Senhor, eu te filéu. E na terceira vez o Senhor Jesus pergunta, como Pedro estava respondendo, Pedro, você me filéu? Você me filos? E aí a Bíblia diz que o Pedro se entristeceu. Ele foi confrontado, contristado, e ele disse, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu só te filéu, eu não te agapo, até porque se eu te agapasse eu não teria negado o Senhor. E é interessante que o João, no capítulo 21, 17, diz assim, disse-lhe terceira vez Jesus, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se dele ter dito pela terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe de tudo. Agora, por que é que ele sabe de tudo e qual a certeza que a gente tem que ele sabe de tudo?
Porque na primeira aula, o primeiro atributo que nós vemos foi os decretos de Deus. E Ele sabe de tudo, porque tudo foi Ele quem decretou. Amados, esse é o nosso Deus. Nós precisamos estudar quem o Senhor é. Precisamos saber quem Ele é, muito mais do que o que Ele faz. Porque aquele que é, pode fazer todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta revelação que o Senhor deixou para nós. Ajuda-nos, Senhor, a termos sede e fome por Ti. Em nome de Jesus, ensina-nos quem o Senhor é. O pão, a água, a vida, a ressurreição, a verdade, o caminho. O Senhor é tudo, o Senhor é todas as coisas e o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a descansarmos nos Teus projetos, nos Teus planos, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.